Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o universo das meningites, saber que elas podem ser causadas por vários agentes e ter gravidades diferentes. É fundamental saber identificar sinais de alerta, bem como adotar medidas preventivas por meio de vacinação. As meningites caracterizam-se por processos inflamatórios das chamadas meninges. As meninges são membranas que revestem o sistema nervoso. Todo o nosso sistema nervoso, o cérebro e a coluna são revestidos por essa membrana chamada, ou essas membranas chamadas meninges. Elas, quando estão inflamadas, quando estão com alguma infecção, damos o nome a essa inflamação ou infecção de meningites. As meningites podem ser causadas por diversos agentes ou micro-organismos, infecciosos ou não, dentre eles fungos, parasitas, vírus e bactérias. Vamos detalhar isso melhor. Existem várias causas de meningite. As meningites virais, de maneira geral, nós podemos definir as meningites virais como as mais frequentes e que são menos relacionadas às sequelas e menos relacionadas aos óbitos, né? As meningites bacterianas, de maneira geral, né, se associam com maior frequência aos óbitos e se associam com maior frequência às sequelas. Dentre as bactérias, aquelas que causam meningite com mais frequência aqui no Brasil e na maior parte dos países do mundo são o meningococo e o pneumococo. São os principais agentes responsáveis pelas meningites bacterianas. A meningite, assim, ela não era uma doença totalmente estranha para mim. Na época de escola eu tive um colega que contraiu a meningite bacteriana e ele teve como sequela um atraso na aprendizagem. Isso sempre ficou na minha cabeça, era uma doença que eu tinha medo, mas não tinha tanto conhecimento como se contraía meningite, esses tipos de coisa. Vamos conhecer mais detalhes sobre as meningites bacterianas, a começar pela meningite causada por Haemophilus influenza tipo B. Hoje, no nosso meio, felizmente, com a introdução da vacina em massa contra o Haemophilus influenza na rede pública, na rede privada, a cobertura contra meningite por Haemophilus é muito grande e a doença praticamente desapareceu no nosso meio em função de uma vacina altamente eficaz, desenvolvida já há cerca de 20 anos no Reino Unido, na Inglaterra, e aqui no Brasil está já quase 10 anos disponível na rede pública. Então é um sucesso a introdução da vacina no nosso Programa Nacional de Imunização, quando a gente consegue ver uma doença que matava, causava meningites, praticamente desaparecer do nosso dia a dia nos pronto-socorros e nos hospitais. Então hoje restaram como causas importantes o pneumococo e o meningococo. São os principais agentes causadores de meningite aqui no nosso país. A meningite meningocócica é uma doença contagiosa e costuma ser grave. A meningite meningocócica ela é causada por diferentes tipos do meningococo, que nós chamamos de sorogrupos, né? Aqui no Brasil, atualmente, 2 sorogrupos são responsáveis por quase todos os casos. O sorogrupo B e o sorogrupo C. Essas meningites acometem principalmente crianças, menores de 5 anos de idade. Os dados daqui do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo e os dados do Brasil mostram que mais ou menos 50% a 60% de todos os casos de doença meningocócica ocorrem antes dos 5 anos de idade. A meningite meningocócica tem importância também pela possibilidade de causar surto ou epidemias. Vale lembrar que o país registrou uma grande epidemia de doença meningocócica na década de 70. Na época, predominava os meningococos A e C. Hoje em dia, são o B e C. A meningite meningocócica contagiosa tem risco aumentado, especialmente no período entre outono e inverno. Elas geralmente incidem com uma maior frequência nos meses frios. Claro que isso ocorre em função de que nesses meses as crianças acabam ficando mais aglomeradas e isso acaba facilitando a transmissão desses agentes, que se dá basicamente por transmissão respiratória, né? É através do ar, é através do contato próximo e através do ar que se transmitem essas bactérias.
Então, a meningite meningocócica em geral é transmitida de pessoa para pessoa por meio de tosse, espirro ou beijo, ou seja, contato com secreções expelidas pelo trato respiratório, nariz e boca em contato direto com a pessoa doente. É preciso redobrar a atenção com a meningite meningocócica, também porque, por outro lado, ela pode ter uma evolução muito rápida, que podem se manifestar principalmente através de meningite ou da meningococcemia, que é um quadro bastante dramático, de evolução rápida, né? E que necessita de um atendimento bastante oportuno e rápido para que se tenha sucesso no tratamento. O índice de letalidade, ou seja, o risco de morte, existe na meningite meningocócica, mas é ainda maior no caso da meningite por pneumococo. O pneumococo tem uma especial gravidade porque ele leva a óbito em cerca de 30% dos casos. Então você imagine que cada 10 crianças que internam com meningite pneumocócica, 3 vão a óbito. E das remanescentes, quer dizer, das 7 que sobrevivem, você praticamente também tem um nível de sequelas muito alto. As sequelas podem comprometer, a depender do grau de cada caso, uma série de funções, gerando grande impacto na qualidade de vida do paciente. Basicamente são sequelas auditivas, né? São crianças que, aquelas que sobrevivem, têm um risco de ter um grau de deficiência auditiva, de surdez. Algumas crianças, infelizmente, ficam com sequelas neurológicas, né? Um déficit motor, um déficit sensorial, crises convulsivas, alterações no nosso cérebro, né? No nosso sistema nervoso central. Alguns casos podem ter deficiência visual. Raros casos, mas que a gente às vezes observa, são sequelas nos membros, né? Necessidade de amputação ou de perda de uma extremidade, de dedos, de mão, de pé. São sequelas possíveis de acontecer com essas temidas infecções. Tenho um filho, Pedro Arthur, ele tem 3 anos e 3 meses e há 1 ano e 8 meses ele contraiu uma meningite bacteriana que o deixou tetraplégico e dependente de um respirador artificial para poder viver. Vale mencionar que o pneumococo é um agente complexo que pode causar diversas afecções. Então, a gente precisava falar que a doença pneumocócica, não existe assim a doença pneumocócica. Nós temos doença que são ocasionadas pelo pneumococo, que pode ser a pneumonia, que pode ser a meningite pelo pneumococo, como pode ser a otite pelo pneumococo. Então, a doença são várias doenças que o estreptococo, pneumonia, dá nas pessoas. Então, Pedro teve uma gripe, a partir da gripe sempre veio uma febre, a partir da febre o Pedro veio de tanta gripe, de tanto estar dessa forma, vai e vem, ele adquiriu uma sinusite. Então, a partir da sinusite, houve, infelizmente, aí, a inflamação das meninges, onde atingiu aí a meningite na sua corrente sanguínea. Infelizmente, aconteceu o que nós estamos vivendo hoje, com uma lesão a nível de C2, deixando ele tetraplégico. É muito importante sabermos reconhecer sintomas que podem servir de alerta para buscarmos, o quanto antes, auxílio médico. Sem dúvida, a meningite meningocócica, por exemplo, ela pode evoluir mal nas primeiras horas. Então você imagine uma membrana recobrindo um cérebro, essa membrana inflamando, e o que um indivíduo pode ter, seja criança ou seja um adulto? Ele vai ter muita dor de cabeça, vai ter uma pressão dentro da cabeça muito grande, então ele vomita bastante, vai ter febre alta, vai ter aquilo que a gente chama de rigidez de nuca, então ele não consegue movimentar a cabeça, e alguns outros sinais que a população pode não reconhecer, mas quando ela procura um atendimento médico, o próprio médico que atender vai perceber que existem mais alguns sinais que falam a favor de uma meningite. Vale reforçar, os principais sintomas da meningite são febre alta, náuseas, vômito em jato, rigidez na nuca, pescoço, podendo ainda ocorrer apatia, sonolência excessiva, confusão mental e manchas na pele. Febre, o vômito, a rigidez que a gente não tomou conhecimento para poder ver, né, e saber. Ele estava muito prostrado. Assim, então, eu internei
e o Pedro subiu para o hospital, mas infelizmente eles não tinham diagnosticado naquele momento o que era o quadro do Pedro. Foi diagnosticado sim a partir do momento que o Pedro apresentou a primeira convulsão. Outro alerta importante diz respeito aos sintomas das crianças muito pequenas. O bebê menorzinho, esse já não tem dor de cabeça, ele já não consegue se queixar da dor de cabeça. E o sintoma aí é substituído por uma irritabilidade. Aquela criança irritada, muitas vezes com febre, vomitando, e normalmente a moleirinha ali, a fontanela, quando ela ainda está aberta, essa moleira pode ficar às vezes até, nós chamamos de abaulada, mais alta do que normalmente fica. É muito importante, quando suspeitarmos de um quadro de meningites, recorrer logo ao atendimento no pronto-socorro de um hospital para um diagnóstico adequado. O diagnóstico dessas infecções é feito na suspeita clínica de uma meningite, que é sempre pelo médico, né? Então, o médico, ao suspeitar dessas infecções, né, do sistema nervoso central, ao suspeitar de uma meningite, o médico normalmente lança a mão de um exame que é o exame do líquido da espinha, né, do líquor, como nós médicos chamamos, que é um líquido que é coletado nas costas, né, na região lombar, né, onde você coleta esse líquido, e a análise desse líquido no laboratório permite que o médico diagnostique essa infecção. É fundamental detectar a doença o quanto antes para iniciar o tratamento para combater as meningites. Sem dúvida nenhuma, né, existem tratamentos bastante eficientes. Essas meningites, se diagnosticadas no momento certo, têm um melhor prognóstico, né? Existem antibióticos, existem tratamento clínico, de suporte, etc. Então, os hospitais que têm um aparato de terapia intensiva, os hospitais melhores aparelhados, estão perfeitamente aptos aqui no nosso país a tratar de casos de meningite com bastante sucesso, né? E, felizmente, né, só uma parcela desses casos que, mesmo adequadamente tratados, nós infelizmente não conseguimos evitar que essas crianças faleçam, mas a grande maioria, felizmente, se tratada adequadamente no momento certo, conseguem sobreviver. Não raras vezes, a família segue uma longa jornada na busca de reabilitar a saúde e a qualidade de vida da criança com sequelas pela meningite. Por não ter atingido o cérebro, que é o normal da meningite de acontecer, né? Então ele conhece todo mundo e a gente procura manter um clima alegre dentro de casa, até mesmo para ele não, né, cair em depressão, porque ele era uma criança normal até 1 ano e 6 meses de idade. O carinho da família, bem como o apoio dos amigos e da sociedade, é de fundamental importância. Um aprender diário que acreditar vale a pena. Isso nos engrandece e nos dá esperança que no dia de amanhã o Pedro possa estar caminhando e sorrindo e sendo uma criança, mais uma vez aí, diante de todos nós, sendo criança, não deixando que esse tempo dele ser criança passe em cima de uma cama 24 horas por dia como ele passa. Então, a medicina está avançando e nós acreditamos muito nela. É de fundamental importância fazer a notificação compulsória, ou seja, informar ao serviço de saúde mais próximo que teve um caso de meningite, mesmo que seja apenas uma suspeita da doença. É importante isso, quando tem uma meningite meningocócica, não é só a vacina. Inclusive, quando eu tenho um caso numa escola, a vacina não faz efeito de imediato. Então, não é a vacina que vai proteger um segundo caso. Por isso que eu falei que é importante notificar. E as crianças ou que têm contato íntimo com esse primeiro caso é que tem um risco de ter a doença, e daí o serviço público vai lá e faz uma quimioprofilaxia. Então é importante notificar, porque a quimioprofilaxia, que é o medicamento que é dado, ele tem um efeito imediato. A vacina ele vai demorar para ter aquele anticorpo. Então não adianta correr atrás só da vacina, certo? Porém, sem dúvida, o combate às meningites passa pelo processo de imunização. A adoção de vacina é a medida preventiva mais eficaz para a promoção da saúde. Então é importante a gente entender o que é a vacina, que é o produto que faz a imunização. Então, a vacina é um produto em que a hora que a gente injeta na criança ou no adulto, ele vai fazer com que a pessoa crie
anticorpos ou defesa contra uma determinada doença. A depender do agente, pode haver uma vacina específica, mais recomendável. Temos, por exemplo, uma meningite viral. Uma das causas que ocorre meningite viral é a cachumba. A cachumba hoje, a gente tem a vacina, que é dada com 1 ano de idade, e nós não temos mais casos de meningite viral por cachumba. Então, outra vacina que nós já temos na rede, por exemplo, a vacina BCG, que é dado logo que o neném nasce, no recém-nascido. Nós tínhamos muitos casos de meningite por tuberculose. Praticamente acabou, nós não temos mais meningite por tuberculose. Com certeza, as vacinas são uma das maiores conquistas da medicina no universo da saúde. Hoje existem no mundo, e inclusive aqui no Brasil, disponíveis vacinas, que são as chamadas vacinas conjugadas. Para o hemófilos, por exemplo, nós conseguimos erradicar a doença invasiva, ou a meningite pelo hemófilos, graças às vacinas. E existem hoje vacinas bastante eficientes para boa parte das meningites pneumocócicas e para boa parte das meningites meningocócicas que acometem as nossas crianças. As duas eu vacinei, todas que me foram colocadas como hoje disponíveis, eu optei por vaciná-las. As vacinas não protegem contra todos os sorotipos das meningites, porém ajudam a prevenir contra alguns dos principais. Isso já não é importante? Pode ser, é óbvio que existe uma possibilidade daquela criança ou daquele indivíduo, daquela criança maior, ter uma meningite pneumocócica por um outro sorotipo de pneumococo. Mas você está protegendo contra os 7 principais. E a resposta dela será superior a 90%. Isso já é muito importante. Eu acho importantíssimo que todas as mães tenham acesso a esse tipo de informação. Não só as que vão numa clínica particular, mas as que também usam hoje um posto, tudo, saberem todas as vacinas hoje que tem disponível, né? Então, é uma opção delas também trabalhar na prevenção, porque depois o tratamento acaba saindo muito mais caro. Quanto mais cedo pudermos garantir a prevenção, menor o risco para a saúde de nossos filhos. Uma criança de 2 anos, ela é mais susceptível a adquirir uma doença grave do que uma criança maior, de 4, 5, 6 anos. Como um bebê de 2, 3, 4 meses tem uma probabilidade maior de adquirir uma doença, de contrair uma doença meningocócica ou uma meningite pneumocócica, se comparados a crianças maiores. Então, a idade ideal de início de prevenção, de início de vacinação, é a partir dos 2 meses, quando a criança já tem alguma resposta à vacina e você já consegue dar a proteção justamente nessa faixa etária onde a doença é mais grave e a doença é mais frequente. As chamadas vacinas conjugadas, tanto para meningite meningocócica quanto por pneumococo, representam uma evolução. Essa tecnologia que se criou, que nós chamamos de vacinas conjugadas, permitiram fazer dessas vacinas bastante eficazes, mesmo em crianças pequenas, e vacinas que garantem uma imunidade mais duradoura que as antigas vacinas. Então, a tecnologia da vacina conjugada representou a possibilidade de proteger a criança já a partir do 2º mês de vida e garantir uma proteção duradoura. É importante sempre buscar orientação com um médico para esclarecer sobre o tipo de vacina, de acordo com a idade recomendada, o número de doses indicado para proteger contra as meningites, especialmente as mais graves. As vacinas são seguras e são eficazes. A proteção conferida para meningite meningocócica e meningite pneumocócica é cerca de 90, 95, dependendo de alguns estudos, até 98% de eficácia na proteção contra essas doenças. As vacinas praticamente hoje não dão efeitos colaterais importantes. Os eventos adversos raros que podem acontecer são reações locais, um pouquinho de febre no dia ou no dia seguinte, nada que contraindique o uso dessas vacinas de uma maneira rotineira. Vale lembrar que há grupos que também merecem atenção redobrada quanto às formas mais graves das meningites. Caso de pessoas que retiraram o baço por trauma e podem ter alguma deficiência na sua imunidade.
bem como indivíduos idosos, que são mais suscetíveis a infecções. É importante, contudo, salientar que nem todas as vacinas estão disponíveis no Serviço Público de Saúde. Entretanto, há algumas condições específicas para as quais o governo disponibiliza a vacinação gratuita, inclusive as vacinas contra meningite meningocócica e por pneumococo. São para os chamados grupos de risco, crianças e adultos portadores de determinadas enfermidades. Então, tem crianças que têm, por exemplo, HIV, crianças com diabetes, crianças que têm, por exemplo, agora vai ser introduzido, que não tinha, como eu falei, é dinâmico, síndrome de Down. Elas têm direito a essa vacina. Crianças com problemas graves, crônicos de cardiopatia ou de problemas respiratórios. Recomenda-se a vacinação também para portadores de outras imunodeficiências congênitas ou adquiridas. Transitório ou permanente, mas são imunossuprimidos. Ou aqueles que, por exemplo, vão colocar um implante coclear. Então, esses indivíduos, eles têm particular suscetibilidade para determinadas infecções, por exemplo, pneumocócicas. Aí, o que faz o governo, os órgãos públicos de saúde, disponibilizam esta vacina pneumocócica, por exemplo, nos seus chamados CRIs, são Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. Há mais de 35 CRIs, que são estes Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais espalhados pelo país. Uma outra questão importante é a que diz respeito ao direito que todos nós temos, ricos ou pobres, estudados ou não, de termos informação correta, ética e segura. Não, eu no meu particular, eu sou socorrista, né? Não tinha ouvido falar o que era meningite, o que a meningite podia proporcionar de lesão a uma pessoa. Meningite para mim seria como uma gripe, né? Vamos dizer assim, que você toma uma vacina e ali passa alguns dias, tá tudo bem. Né? Eu não tinha conhecimento disso, não. Eu poderia dizer que só o fato de nós estarmos aqui fazendo esse programa esclarecedor já é um benefício para a população. Então, a população tem que saber que existe uma doença, que ela é grave, que ela precisa ser tratada e que existem meios de você prevenir determinados tipos de meningites. Quanto melhor informados estivermos, mais preparados estaremos para ajudar a cuidar da nossa saúde e de nossos filhos. Eu acho que qualquer órgão, como as escolas e outras instituições que permitam, né, que se divulguem informações que esclareçam a nossa população, né, acerca dos sintomas dessa doença, acerca da possibilidade de prevenção através de vacinas, qualquer programa educativo, né, que oriente a população e que traga a possibilidade, né, de alerta para todos esses a ocorrência dessas infecções, sem levar a pânico desnecessário, etc., são sempre iniciativas que são muito bem-vindas e que a gente deve estimular. Bom, a mensagem que a gente passa hoje para as pessoas é que elas não vistam a camisa do seu filho, que elas vistam a camisa do Pedro. Em qual sentido? No sentido de não precisar fazer uma campanha para arrecadar fundos, para salvar a vida do próprio filho. A partir do momento que ela veste a camisa do Pedro, que ela procura passar essas informações para frente, né, elas estão ajudando a salvar vidas. Né? O que faltou para a gente é o que a gente quer passar para a população, que é informação sobre a doença, informação sobre as vacinas, né, e que é importante vacinar. Então, não pensa que não vai acontecer na sua casa, não, porque infelizmente, ninguém está livre de uma tragédia como essa. O conhecimento é um valioso aliado de nossa saúde. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade, mas aproveite e já anote algumas dicas. Instituto Pedro Arthur, site www.pedroarthur.com. Ambulatório de Pediatria da Santa Casa de São Paulo, fone 0 operadora 11 2176 7000. Instituto de Infectologia Emílio Ribas, fone 0 operadora 11 3896 1200. Sociedade Brasileira de Pediatria, site www.sbp.com.br. Sociedade Brasileira de Imunização, site www.sbim.org.br.
Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, onde você encontra a lista dos CRIES, Centros de Referência de Imunobiológico Especial. Site www.cve.saude.sp.gov.br. Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Site http://portal.saude.gov.br/portal/SVS. Hoje, você levar informação para as pessoas nas escolas, você levar nas faculdades, nos hospitais, na própria residência da pessoa, através do meio de comunicação, é muito importante. Por quê? Você prevenir vale mais do que qualquer outra coisa. A criança é nosso bem mais precioso e cuidar de sua saúde requer empenho, dedicação, crença e aprendizado por parte de todos nós. Enfrentar as meningites bacterianas representa um importante desafio em saúde pública, em função dos índices de mortalidade e sequelas. Vale lembrar, como vimos, que as meningites registram alta incidência nos primeiros 2 anos de vida. Daí a importância de adotarmos medidas preventivas. O ideal, com certeza, é esclarecer todas as dúvidas com o pediatra. Orientar-se com o médico é a melhor maneira de ajudar a cuidar da própria saúde e a de nossos filhos.